Então, nosso tema é esse aqui, ó, inflexível. Inflexível. Não sei se alguém já viu um vídeo antigo da Ponte Rio Niterói em dia de vento, vento forte. Já viu? Eu estava lendo, ela fazia um movimento para cima e para baixo, mais ou menos de 60 centímetros, para cima e para baixo. Isso é muita coisa, gente. 60 centímetros. E quem teve a experiência de estar no vão central, nessa hora, sofria. Muitas vezes passava de 100 km por hora o vento, eles fechavam a ponte. Eles fizeram o seguinte, eles criaram os atenuadores, aí os engenheiros aí, porque embaixo da pista tem toda uma galeria. Então, eles botaram uns atenuadores, umas molas gigantes, que atenuam isso, diminuiu muito essa trepidação, nesse movimento aí, que era complicado. Mas, uma vez, alguém falou assim comigo, olha, se a ponte for rígida, se ela for inflexível, ela não suporta. Ela precisa ter um jogo pela extensão dela, ela precisa de um movimento. Ela não tem como ser inflexível, porque se ela for inflexível, ela vai quebrar. Aí eu até comentei na quinta-feira que, às vezes, tem algumas árvores que têm essa característica. Algumas madeiras que elas são assim, elas não são tão flexíveis. Né? Como a gente faz aí, quem faz cafifa, pega aí e faz uma cafifa com um bambu, você vê que o bambu é muito flexível. Né? Ele vai até o máximo, você consegue envergar, colar e fazer uma cafifa. Mas há tipos de madeira que não, se você tentar envergar, ela quebra. Então, ser inflexível, muitas vezes, gera um problema sério. Mas eu queria, antes da gente ler o texto, deixar claro que eu não estou falando criticando de ser inflexível com valores. Nós falamos aqui sobre a doutrina da ressurreição. Paulo defendendo a doutrina da ressurreição. Jesus ressuscitou. Ele dá prova que Jesus ressuscitou. Jesus apareceu para os discípulos. Beleza. Jesus apareceu só para os discípulos? Não. Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios, capítulo 15, que ele apareceu para mais de 500 pessoas. Isso, em termos de testemunhas, é uma coisa assim absurda. Imagina 500 testemunhas da delegacia. Nós vimos. Paulo disse, olha, mais de 500 pessoas viram Jesus ressurreto. Então, eram provas. E ele disse assim, ó, muitos deles ainda estão vivos, quando ele escreveu. Muitos ainda estavam vivos, aquelas testemunhas oculares da ressurreição de Jesus. Então, a defesa da doutrina da ressurreição, nós temos que ser inflexíveis. Jesus ressuscitou de fato. E outras verdades que a gente não abre mão. Né? Então, não estou falando desses valores, porque em Provérbios 22, 28, não é o texto da mensagem, mas ele vai dizer o seguinte, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Marcos era uma estaca que se colocava para delimitar a marca de um terreno. Então, você pegava uma estaca, então era um marco. Meu terreno vai até aqui. Aí, o livro de Provérbios, o autor de Provérbios, o livro de sabedoria, ele vai dizer, não remova os marcos antigos que puseram seus pais. Ele está usando essa expressão para dizer, os valores que seus pais te deixaram, os valores que são bons, não precisa ser removido. Nesse sentido, nós devemos ser inflexíveis. A minha crítica e a palavra de hoje é a inflexibilidade em relação a coisas que precisam mudar. Em relação a pecado, em relação a coisas que o Senhor já te falou, que o Senhor já te direcionou, que o Senhor já te alertou, e às vezes a gente permanece na mesma postura, a gente não quer mudar. É nesse sentido que a gente vai falar aqui hoje, nessa noite. E para isso, nós vamos ler lá em Provérbios também, capítulo 29, versículo 1, ou verso 1. 29, 1. Provérbios 29, 1. Deixa eu marcar meu tempo aqui.
Provérbios 29:1 diz assim: quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Amém? Vou ler mais uma vez. Quem insiste no erro, depois de muita repreensão, será destruído sem aviso e irremediavelmente. Senhor, nós oramos agora. Nós oramos, Senhor, para que hoje, mais uma vez, diante dessa palavra, nós sejamos conduzidos a um passo a mais, a uma mudança, a um sair do lugar, a um dia de definição, um dia de deixar para trás de muita coisa, de mudar palavras, de mudar posturas, coisas que precisam ser mudadas, que não haja, Pai, uma postura inflexível em relação a coisas que precisam de mudanças, de sermos flexíveis para sairmos dessa condição. É a nossa oração. Nós não temos como fazer isso. Somente o Teu Espírito pode nos conduzir isso. Cabe a nós nos abrir para aquilo que a gente vai ouvir aqui e nos comprometer com isso, Senhor. Porque isso pode salvar vidas, isso pode salvar casamentos, isso pode salvar ministérios, isso pode salvar, Pai, muita coisa. E nós queremos nos comprometer com isso. O Senhor nos ajuda, em nome de Jesus. Amém. Primeira coisa, eu vou dividir o texto em duas partes, e duas partes, eu vou comentar as duas partes, e aí a gente fechou a mensagem. Então é muito rápido. Primeira coisa que ele vai dizer: quem insiste no erro depois de muita repreensão? Aí eu vou dividir aqui, depois eu vou para a segunda parte do que vai acontecer. Será destruído sem aviso e irremediavelmente. Então, primeira parte, quem insiste no erro depois de muita repreensão? Primeira coisa que eu coloquei aqui: um crente deve estar sempre em constante transformação e mudança. Ele está dizendo que há uma insistência no erro depois de muita repreensão. Há alguém que insiste em ser inflexível, mesmo ouvindo que precisa de mudança. Então, um crente não pode estar nessa condição. Alguém que conhece o Evangelho, alguém que entra por essas portas, alguém que lê a Bíblia, alguém que até na sua intimidade, na sua vida, tem contato com o Senhor, conhece a palavra, deve estar disposto a ser confrontado pela palavra. E ao ser confrontado pela palavra, ele tem que gerar uma transformação, uma ação, um movimento para longe daquele lugar que você estava. Então, um crente deve sim estar em constante transformação. Ele não pode insistir no erro. Ele não pode estacionar numa posição que não deve estacionar. Ele não pode fazer isso. A vida cristã não é para isso. O escritor aos Hebreus capítulo 5, versículo 11, ele vai dizer uma coisa interessante. Não se sabe quem escreveu Hebreus. Para mim foi Paulo, mas não temos como cravar isso, não tem como saber. Mas o escritor aos Hebreus, ele vai dizer algo interessante, Hebreus 5:11. Olha o que ele vai dizer. Imagina alguém chegando àquela igreja, chegando àqueles irmãos. Depois de muito tempo, ele conhecia aquelas pessoas, passou um tempo, isso acontece com a gente. Né? Eu encontrei um amigo, que foi um chefe do escoteiro, meu irmão. Eu fui escoteiro já fui muita coisa doida. Fui escoteiro, fui vigilante, tem gente que não acredita, mas eu fui. Né? E eu encontrei um chefe, já coroa, ele era novinho, e era nosso chefe no escoteiro, eu encontrei ele. Rapaz, a gente começou a lembrar daquela época lá atrás, e ele começou a me perguntar: como que você está? O que você está fazendo? E foi muito interessante. Foi aí que eu descobri que eu era muito lerdo quando era garoto. Ele falou: rapaz, você tinha uma dificuldade de pegar as coisas. Gente, me ensinava um nó. O escoteiro faz muito nó, né? Aí me ensinava agora, assim. Quando saía, eu já errava tudo. Aí tinham provas que você tinha que fazer um nó para poder fazer aquela prova toda. Eu ficava preso ali e prejudicava toda a minha equipe, porque eu não conseguia fazer. Ou então, fechava o ciclo todo, depois o instrutor ia lá ver se foi feito certo. Quando ia lá,
errou. Eu tinha muita dificuldade. Aí ele foi falar, cara, aí eu, poxa, ele, pô, como que pode? E foi interessante. Então, essa experiência do escritor dos Hebreus é exatamente isso. Ele está voltando a ver aquelas pessoas. O que ele diz? Coloca aí para a gente. Hebreus 5:11. Quanto a isso, temos muito que dizer. Coisas difíceis de explicar. Porque vocês se tornaram lentos para aprender. O que ele está dizendo? Eu estou chegando aqui, eu estou com o material todo aqui para ensinar para vocês. Só que eu não vou poder ensinar para vocês, porque vocês são lentos para aprender. Na vida cristã, não pode ter lentidão para aprender. Não pode ter uma lentidão para sair de uma posição que você precisa sair, porque o tempo passa rápido. Você não pode flertar com mágoa. Você não pode ficar sendo cristão, cantando louvores e sem falar com a sua mãe, sem falar com seu pai, sem ter um perdão, uma restauração, uma mudança. Não pode ser lento para aprender, não pode ser lento para amadurecer. E é isso que ele está dizendo. Vocês são lentos para aprender. Embora a essa altura já devessem ser mestres. Olha só, ele está dizendo assim, olha, a essa altura, depois que eu conheci vocês e estou vendo vocês, vocês já deveriam ser mestres. Precisam que alguém que ensine a vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite, não de alimento sólido. Ele está dizendo, olha, vai ter que... Eu trouxe uma feijoada, eu não vou poder oferecer feijoada. O conhecimento que eu trago é uma comida sólida, mas eu estou chegando aqui, estou encontrando crianças espirituais. Eu não vou poder dar isso, vou ter que dar leite. Que situação! Quem se alimenta de leite ainda é criança. E não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos. Os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Exercício constante. A vida cristã é um exercício constante. Eu falei na quinta-feira que eu já passei por isso 2 vezes. No curso técnico, no Senai, e na faculdade, na UF. O professor vinha com uma matéria, estatística, por exemplo, na UF, meu irmão, eu nunca vi, que loucura. Na pandemia, estatística, aula online, uma professora rígida, e ela falava assim, ela começava a explicar, falava assim, aí alguém falava, vamos fazer uma pergunta, ela falou, vem cá, isso aí essa matéria você já deveria saber, eu não vou ensinar isso. Vocês estão na faculdade, isso é lá atrás, isso é a matéria lá de trás. E num curso técnico que eu fiz, a mesma coisa, o professor estava falando de medição de temperatura, e ele ensinou um cálculo, e começou o pessoal a levantar a mão, professor, não estou conseguindo fazer não, está dando errado. Aí ele ia na mesa, ele olhava, isso aí você está errando conta, cara. As suas somas estão erradas. Eu não vou voltar, isso não é matéria para aqui. Vocês têm que... E não teve jeito, começou todo mundo a travar, ninguém avançava, porque a gente não sabia coisas que deveria saber. Ele teve que ir na secretaria dizer assim, olha, a matéria vai ficar suspensa, vocês vão ter que contratar um professor de matemática para poder dar para esses alunos o que eles não sabem, mas deveriam saber. Ele falou, não posso parar para fazer isso. Então, é como se acontecesse isso. Ele diz, olha, vocês já deveriam ser mestres, mas vocês pararam no tempo. Por isso, irmãos, nós não podemos insistir no erro, nós não podemos ser imaturos. A vida cristã é uma caminhada, é um exercício constante, não é uma postura espiritual sedentária. Você pode ser sedentário. Aí eu falei, nós podemos discutir se ser sedentário é pecado ou não. É uma discussão longa. Porque diz na Bíblia que nós temos que cuidar do nosso corpo. Ah, mas é uma discussão longa. Mas, beleza. Agora, sedentarismo espiritual não combina com o Evangelho. O Evangelho é a proposta de crescimento, de amadurecimento, de mudança, de movimento, de ser confrontado, de entrar por essas portas e ser confrontado, ser exortado, ser consolado, ser edificado. Não combina em ouvir e não aplicar. Não combina em ouvir, engordar e voltar para casa e ser a mesma pessoa. Por isso que não dá para insistir no erro depois de muita repreensão.
temos que ser sensíveis à mudança. Há uma história interessante de uma aliança de Acabe com o rei de Israel, Josafá. Acabe fez uma aliança, Acabe, rei de Israel, com Josafá, que era rei de Judá. E Josafá era um homem temente a Deus, um rei temente a Deus. Aí imagina comigo aqui, eles iam guerrear, lá em 2 Crônicas, capítulo 18, versículos 6 e 7, deixa preparado aí para a gente. Então, Acabe fazendo aliança com Josafá. Aí, Josafá vai dizer o seguinte: Acabe, faz o seguinte, vamos consultar o Senhor, eu vou me aliançar com você. Nós somos até parentes agora e tal, mas eu quero consultar o Senhor primeiro, antes da gente ir para essa guerra. Arrumaram 400 profetas. Gente, 400 profetas vieram e disseram o seguinte: vão para a guerra, porque vocês serão vitoriosos. Pode ir para a guerra. Josafá era uma pessoa tão temente a Deus, embora ele erra feio aqui, que mesmo ouvindo 400 pessoas, 400 profetas dizendo que eles deveriam ir para a guerra, ele falou uma coisa muito interessante. Olha o que ele fala aí, 2 Crônica 18, 6. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar. Ele ouviu 400 pessoas dizendo para ir para a guerra, que Deus estava mandando ir. Ainda assim, ele ficou desconfiado. Ele falou assim: não tem mais ninguém? Estou achando tão estranho. E aí, diz o texto, o rei de Israel respondeu, Acabe, respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor, mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. O nome dele é Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu: você não podia dizer isso. E dito e feito, quando Micaías vem, Micaías diz: olha, primeiro ele faz uma pegadinha, ele fala: não, pode ir. Pode ir. Aí o próprio Acabe: por favor, fala a verdade. Ele falou assim: se vocês forem, vocês não voltam. Você principalmente não volta. Aí ele diz: viu, não falei que ele só profetiza o que é ruim? O que eu quero dizer com isso? Acabe não estava aberto a ouvir o que precisava ouvir. Ele estava aberto a ouvir o que ele queria ouvir. Tanto que ele odeia Micaías. Ele diz: ele só fala o que eu não quero. Ele não pensa assim: será que eu estou agindo de maneira correta? Será que eu tenho que rever minha postura? Não. Ele põe a culpa na fala do profeta, que era honesto, que era idôneo. E depois disso tudo, sabe o que ele diz? Bota Micaías a pão e água, prende ele lá no calabouço, deixa ele preso a pão e água. Ele não se submete à verdade, ele não se quebranta, ele não faz uma análise pessoal, ele não se examina, ele não muda, ele não aceita repreensão. E nós precisamos tomar cuidado, porque já estamos vivendo o tempo que Paulo disse para Timóteo, que chegaria o tempo que as pessoas não suportariam a sã doutrina. Elas teriam coceira no ouvido, e para aliviar essa coceira, elas iriam levantar mestres segundo os seus próprios pensamentos. Já está até ridículo o que nós temos visto na internet. Pessoas fazendo analogia com aguinha, pessoas fazendo brincadeirinha, e muitos seguidores enriquecendo essas pessoas, porque elas não estão nem aí se aquilo é mentira. Elas querem ouvir o que querem, não o que precisam. É uma postura muito comum hoje. Ouvir o que me dá um prazer e não aquilo que me confronta. A gente não quer ser confrontado. É preciso hoje a gente pedir a Deus: Senhor, me dá uma postura diferente. Que eu me cerque de pessoas e amigos que tenham coragem de olhar para mim e dizer: você está errado. Essa semana passada foi aniversário da minha irmã Patrícia. Lá em casa a gente vive lá em casa, depois do acidente do meu irmão, muito numa postura de não roubar palavras, não roubar dias, não roubar elogios, de não esquecer de elogiar, de falar, de dizer o quanto é importante. Todo aniversário da gente lá, mesmo que a gente tenta não fazer algumas vezes, mas não tem jeito. Quando vê, está o aniversariante no meio e está todo mundo falando o que o aniversariante significa.
quanto que é importante. Olha, você é muito importante, eu te amo, você é uma irmã maravilhosa, e não sei o quê. Aí vai depois vai o sobrinho, vai todo mundo falando. E, Patrícia, uma coisa interessante, é o papel que ela tem muitas vezes, um papel difícil, de chegar e falar assim, mano, ó, não está legal não. Ó, cuidado com isso aqui. E é muito difícil estar nesse lugar. De você falar uma coisa que a pessoa fica até com raiva de você. Mas você, no fundo, você fala, poxa, mas ela está com a razão. Sabe o que a gente faz com pessoas assim, muitas vezes? Se a gente não for sensível, a gente se afasta dessas pessoas. Amigo de verdade é aquele que faz isso. Davi era um rei que podia mandar matar a hora que ele quisesse. Tinha autoridade para fazer muita coisa. Um homem, um profeta chamado Natã, chegou a Davi e contou uma história para Davi de justiça. Davi ficou furioso e disse, digno de morte é esse homem. Natã, muito corajoso, olhou para Davi e disse, esse homem é você, rei. Davi olhou, que ousadia é essa? E Davi teve que reconhecer que ele estava em pecado. Não se afaste de Natã na sua vida. Se cerque de Natã. Se cerque de pessoas que sejam boca de Deus para você, que te digam não o que você quer, mas o que você precisa. Isso salva casamento, isso salva relacionamentos, isso salva. Eu falei pela manhã de um amigo que a filha morreu de overdose com 15 anos. Minha sobrinha é psicóloga, eu falei com minha sobrinha na época, ela falou assim, olha, vê isso direito, porque isso não é normal, 15 anos de morrer de overdose, é uma coisa muito difícil de acontecer, vê se de fato foi isso. E eu fui, constatei, e tinha sido por overdose. E eu lembrei, ele me disse, pastor, eu lembro que eu te procurei no estaleiro, estava uma barulhada, uma poeirada, e eu te procurei dizendo, meu pastor, olha, minha filha está aprontando todas. Minha filha está se envolvendo com traficante, e eu já mandei ela para a casa da mãe, eu não quero saber da minha filha. E eu falei assim, o Senhor me falou para que eu não abandonasse minha filha, para que eu procurasse a minha filha. Mas, pastor, quando o Senhor falou aquilo me deu mais raiva ainda, e eu não quis ouvir, e agora minha filha está morta, pastor, eu estou cheio de culpa, e tal. E ele falou, eu falei, calma. E eu fui lá no Rio, no enterro, trouxe uma palavra de consolo, de conforto, mas ele fala até hoje, eu quero ir na tua igreja, porque eu preciso dizer para os pais da sua igreja o que aconteceu comigo, dizer para eles, não abandone os seus filhos, lute pelos seus filhos, lute como você puder pelos seus filhos, não os abandone. Ou seja, nós precisamos nos cercar de pessoas que nos alertem e que a gente esteja aberto a ouvir. Que a gente esteve aberto a mudar. Provérbios 28, 14, diz que como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Que haja temor constante no teu coração, no meu coração. Mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Olha que texto, Provérbios 28, 14. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor. Ah, Deus, nos dá um coração constante no teu temor. Por quê? Porque diz que quem endurece o coração cairá na desgraça, porque não tem um coração quebrantado para mudar, para rever a sua postura, a sua fala, o seu comportamento, o seu jeito. Que sempre Deus envie para nós profetas como Natã. Salmo 32, 5, Davi, após revelar o seu pecado e pedir perdão a Deus, Salmo 32, 5, ele vai dizer, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse, confessarei as minhas transgressões ao Senhor. E tu perdoaste a culpa do meu pecado. Portanto, que todos os que são fiéis orem a ti enquanto podes ser encontrado. Quando as muitas águas se levantarem, elas não o atingirão. Que haja em nós esse desejo de dizer, de confessar. A Bíblia diz, aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia.
Que não haja aqui, em nome de Deus, imagina esse grupo aqui, quem está assistindo, você poder ouvir as minhas palavras e ser alguém maleável, ser alguém quebrantado diante do Senhor, a ponto de mudar o seu comportamento, a sua fala, a sua característica. E não insistir nela. E não viver como alguém que não ouve. Como alguém que tem ouvidos, mas não ouve. Segunda parte do texto, ele diz, olha, se alguém insistir no erro depois de muita repreensão, será destruído sem aviso irremediavelmente. Segunda parte, eu destaquei aqui, quem assume essa postura está flertando com a morte. Quando a gente fala morte, não é só morte física, é morte espiritual, morte do casamento, morte da tua relação com sua família. Quem assume essa postura de não ser alguém disposto à mudança, a destruição vem sem aviso, irremediavelmente. Eu fiquei pensando nessa palavra, não há remédio. Não há remédio que dê jeito em alguém que não se permite ser tratado. Não há oração, não há ninguém que faça alguém que tenha uma postura fechada, como Nabal, que a Bíblia cita um homem chamado Nabal, que diz a Bíblia que ninguém podia falar com ele. Já viu gente assim? Diz que ninguém podia falar com Nabal. Nabal era o tipo de pessoa que fala assim, fala com ele. Não falo não. Fala com ele, não falo não. Fala com ele. Ninguém queria falar com Nabal, porque era um homem duro. Um homem que não ouvia. A família correndo risco de ser morta. Ele não ouvia, não era sensível. Não. Quem insiste no erro depois de muita repreensão, quem assume essa postura, será destruído sem aviso, irremediavelmente. E eu estava aqui, quando a gente começou a obra da igreja, a gente trabalhava final de semana com um grupo grande. E durante a semana, às vezes, eu vinha com meu pai. E teve uma dessas vezes que a gente veio e a gente gostava de organizar as coisas, deixar tudo varrido, tirar um pouco do entulho. E a gente estava na parte bem no início da obra. Tínhamos derrubado, tinha uma casa velha aqui, antiga, a gente derrubou a laje toda. E a parede, algumas paredes a gente começou a quebrar. E tinha uma parte ali da frente que tinha um beiral. O beiral ainda estava na parede. O que estava sustentando aquelas paredes eram os vergalhões da laje que ainda estavam presos nas duas extremidades. E eu e meu pai chegamos aqui e começamos a varrer. E teve uma hora que eu comecei a varrer ali na frente. Meu pai falou assim para mim, filho, sai daí. Não estou gostando disso não, de você ficar aí não. Sai daí, não é melhor ficar aí não. Nós não vimos nada, não tinha ninguém trabalhando. Só estava nós dois varrendo. Ele falou isso, não insistiu, mas na mesma hora que ele falou, eu saí. Eu saí dali e fui para outro ponto. Fui para o corredor. Não passou nem um minuto. Nós ouvimos um estrondo. O beiral desceu com a parede. Muito peso. Ali que a gente teve noção do peso que aquele beiral tinha. E que, na verdade, foi um grande erro que a gente fez. E desceu tudo, desceu. Ficou aquela poeira, cobriu tudo. Meu pai ficou me olhando assim. E eu lembro que ele falou assim, quando passou aquela poeira, e ele ainda gritou, ele pensou que eu estivesse lá ainda. E quando ele viu que eu não estava, que eu estava bem, ele falou assim, filho, obrigado por você ter me obedecido. Por que ele ficou assim? Porque ele falou assim, e eu não insisti com você. Eu só falei, filho, sai daí, não insisti. Ele falou, começou a se culpar, eu deveria ter insistido mais. Mas obrigado porque você ouviu no primeiro momento que eu pedi para você sair. Sabe, quantas vezes nós estamos assim? A família prestes a ser arruinada. O relacionamento prestes a ser acabado. E às vezes tem alguém dizendo, sai daí. O Espírito Santo dizendo, sai daí. É igual a Azael, um jovem na Bíblia que corria muito. Ele tinha a habilidade de gazela, de tanto que ele corria. Ele tinha um poder de correr, de rápido. Só que ele não era bom na espada. E ele, na guerra, ele insistiu de perseguir um líder, um cara, chefe do exército, um cara poderoso, um cara bom de guerra.
E aí Azael ficou correndo atrás daquele cara que era bom na espada, e Azael era bom de corrida. E aí ficou uma situação difícil, porque o cara que estava na frente dele não queria matá-lo, porque era a briga de Israel contra Israel, era uma divisão das tribos. Então era meio que família, amigos. Mas só que agora, ele corre muito. Ele é muito ligeiro, então Azael pegou, começou a correr, e ele começava a falar com ele: Azael, por favor, Azael, eu não quero te matar, Azael. Azael, por favor, vira para a direita, vira para a esquerda, escolhe outra pessoa. Por favor, não me persiga, eu vou ser obrigado a matar você. Como que eu vou olhar nos olhos do seu irmão? Mas Azael, na sua juventude, naquele poder que ele tinha de correr, ele insistiu. E aí diz que ele pegou a espada e virou, encravou em Azael, Azael caiu morto. Às vezes o Espírito Santo sai, deixa isso, muda, para dessa forma de falar com sua mãe, para dessa forma de tratar o seu pai, para dessa forma de tratar o seu marido, para com essa forma de tratar os seus filhos, seu esposo, pare com essa forma de agir. Isso vai matar a sua família. Isso vai matar o seu futuro. Isso vai matar os seus sonhos. Isso vai matar a sua vida espiritual. Irmãos, se nós formos pessoas que não ouvem, nós temos a destruição como um futuro certo. É preciso ter ouvidos sensíveis. Tem um episódio que, quando Flavinha pregou sobre Ló e a destruição de Sodoma e Gomorra, sobre Abraão, eu fui ler depois, lá em Gênesis, capítulo 19, versículo 14. Quando os anjos, pela intercessão, de Abraão, os anjos vão lá na cidade para destruir, mas eles vão procurar um homem justo chamado Ló, que era sobrinho de Abraão. E eles vão dizer para Ló: olha, Ló, a destruição vai vir, você precisa pegar sua família e tirar daqui. Sua esposa, suas filhas, se tiver mais alguém queira, parente, tira daqui, porque a cidade será destruída. Aí diz o texto, Gênesis 19, 14. Diz o texto assim: então Ló foi falar com seus genros, os quais iam casar-se com suas filhas. Já estava um casamento já marcado. Ele disse: saiam imediatamente deste lugar, porque o Senhor está prestes a destruir a cidade. Mas pensaram que ele estava brincando. Irmãos, eu fiquei pensando, a fala daqueles anjos com Ló, era uma coisa muito séria. Era uma fala de uma destruição iminente, era uma coisa séria, profunda. Não havia espaço para brincadeira, para nada. E quando Ló vai falar com os seus genros, eu imagino a expressão dele: a cidade será destruída, vamos embora. Eles interpretam como Ló estivesse brincando, e a única conclusão que eu chego é uma apostasia. A apostasia tem um poder de tirar nossa sensibilidade. A apostasia tem o poder de tirar a nossa consciência de gravidade. Pessoas do lado do teu quarto, alguém que você ama, alguém que nasceu de você, alguém que você daria a tua vida, talvez esteja no precipício, e todos os indícios estão de alguma coisa grave acontecendo, mas muitas vezes nós não percebemos algo que está debaixo do nosso nariz. Por quê? Porque a apostasia tira a sensibilidade de perceber as coisas que estão acontecendo. Igreja, em nome de Jesus, Deus tem pressa na sua família. Deus tem pressa em que seus ouvidos sejam abertos e que seus olhos sejam abertos para aquilo que o diabo está tentando fazer contra a sua casa. Mas maior é o Senhor que está te levantando nessa noite para ter sensibilidade ao que está acontecendo. Eu lembro o projeto de Deus para salvar a minha vida. Eu lembro o projeto de Deus para eu chegar onde eu estou hoje. Passei por muitas pessoas. Muita gente foi usada por Deus na minha vida. Luciano, meu primo, Alex, que está aqui. Passava mal, distante, tinha uma febre terrível.
Uma vez Alex me levou quase carregado para casa, com a febre, tendo alucinações. Minha mãe viajava muito com meu pai, porque meu pai, ele foi... Lembra que tinha aquela coisa, marinheiro é tudo infiel, adúltero. Eu tive um marinheiro em casa, que fazia de tudo para ser fiel e honesto à minha mãe. Aí o que ele fazia? Ele viajava com ela para onde ele podia. Tinha uma cota que podia levar a família num navio naquela época. E muitos marinheiros e outros não queriam levar. Meu pai chamava minha mãe onde ele estivesse. Em Santos, Maria, vem embora. Japão, Maria, vamos embora, vamos para o Japão. Maria, vamos embora para a África do Sul. Maria, larga tudo aí. E a gente ficava, poxa, mas a gente ficava todo mundo apoiando, porque a gente sabia que era a luta do meu pai, para lutar contra tudo que vinha, porque as prostitutas nos navios, nos portos, entravam nuas dentro do camarote. Minha mãe, estando ali com meu pai, já presenciou várias vezes, ela está no camarote, e as prostitutas entrarem nuas. Um dia minha mãe perguntou ao meu pai, vem cá, Pedro, por que você não me trai? Eu estou vendo isso aqui, que ambiente é esse? Que pressão que você sofre quando eu não venho? Como que você faz? Por que você me trai? Aí meu pai falou para ela assim, porque eu temo o Senhor. Mas ela não gostou de ouvir. Ela chegou em casa e falou para minhas irmãs, eu perguntei a Pedro por que ele não me trai. Eu pensei que ele foi falar porque me ama, porque eu sou bonita, que não sei o quê. Ele falou que era porque tinha um temor do Senhor. Aí minhas irmãs falaram assim, minhas irmãs, mãe, meu pai te deu a melhor resposta que ele poderia te dar. Então, diante dessa situação, a gente ficava com quem? Com a minha irmã Rosemary. Conceição já casou muito cedo. Aí era a minha irmã Rosemary que me dava banho no tanque, vou falar, me dava banho no tanque, com escova de roupa. Meu irmão, Luciano sabe disso. Tentava esconder qualquer coisa, Luciano, como que era? Não tinha como esconder. O Espírito Santo parece que abriu os olhos dela. Eu falo, vocês sabem a história, eu peguei uma binga de cigarro curioso, queria saber como que era o negócio de cigarro. Peguei no quintal de casa, do vizinho, deixou cair, eu peguei uma binga, acendi, dei um trago. Rapaz, quase morri. Quase morri. Aí, quando só dei um trago, comecei a tossir, joguei fora. Aí eu, e agora? E o cheiro? E como que eu me livro do corpo agora? Cheiro impregnado. Aí eu fui para o banho, tomei banho. Douglas, peguei, escovei o dente. Rapaz, eu saí do banheiro, vou voltar, não está legal ainda. O cheiro ficou. Aí fiz tudo. Comi pasta de dente. Disfarcei. Entrei na sala, você fumou. Eu falei, que isso, rapaz? Que é isso? Você fumou. O que é isso? Abre a boca, deixa eu cheirar a sua boca. Vem cá, o que é isso? Aí sentava, meu irmão, o que você está querendo arrumar para a tua vida, meu irmão? Meu irmão, tem gente morrendo de câncer por causa disso aí. Meu irmão, para com isso, meu irmão. Cuidado, mamãe está viajando e eu sou responsável por você. Vamos orar, dá a mão aqui. Rapaz, era uma coisa, quando não era ela, era a Patrícia, quando não era a Patrícia, era a Ana, era um cuidando do outro, porque Deus tem pressa na sua vida, seus filhos são preciosos. Que essa cegueira da gente, eu fui levar a Mariana no, qual é o nome daquilo? Pilates. Fui levar a Mariana no Pilates, beleza, levei, conversei pra caramba com ela, mas na volta parece que acabou a conversa. Eu comecei a ficar sem graça com minha filha. E eu falei, rapaz, eu preciso ter mais estoque de conversa. Está acabando por causa do celular. A gente já não conversa mais. E eu do lado da minha filha, querendo aproveitar aquele momento, mas parece que não vinha. Parece que eu não sabia mais como se fazia. Ei, nós não podemos perder o tempo precioso da vida dos nossos filhos. Quando eles querem botar para fora dores, dúvidas. Muitas vezes acabou o diálogo. Marido e mulheres que não conversam mais, que não tem mais, não conseguem mais colocar para fora suas dores.
Hoje o Senhor quer devolver para nós essa sensibilidade vinda do céu, quando Ele diz: mulher sábia, edifica a sua casa, mas a tola a destrói com as suas próprias mãos. Hoje o Senhor quer devolver para a gente essa comunicação com o céu. Que você chega no quarto do teu filho e sem saber o que vai dizer, sem saber o que vai falar, mas quando você senta do lado dele e diz: filho, coloca o seu colo aqui em mim, que eu vou te dizer uma coisa. Quando você vai ver, Deus enche a sua boca de palavras e você começa a ministrar na vida do teu filho cura e transformação. O bicho está pegando e eles estão pensando que Ló estava brincando. Perderam suas vidas pensando que Ló estava brincando. Ló não estava brincando. Nós estamos vendo um fenômeno esquisito. Eu lembro que no estaleiro, alguém cortava uma peça de ferro. Deixa eu falar, estou falando muito, devo terminar. A gente cortava uma peça de ferro. A gente não, o pessoal lá. Seja com maçarico, seja com uma solda, seja o goivador que tirava a solda. Aquela peça ficava num canto, Gabriel, deixava num canto lá. Tinha que pegar e colocar uma placa, peça quente. Porque alguém olhava, não parecia que estava quente. E aquilo demora, gente. O calor do corte é tão profundo que aquele calor fica ali naquela peça e demora alguns minutos. Mas alguém desavisado, se não botar nada, vai lá tentar pegar e queima a mão. Já aconteceu várias vezes. Tem que botar uma placa. Na nossa vida espiritual, antigamente era assim. Você tinha contato com a Bíblia, com a palavra, com o testemunho, com o louvor, com uma ministração. Aquilo te aquecia e você ia embora pegando fogo. É como os discípulos disseram para Jesus no caminho de Emaús: por acaso o nosso coração não ardia quando pelo caminho ele nos falava as Escrituras? Esse ardor muitas vezes ficava semanas, meses. Eu lembro de sair de Santa Sé, na igreja El Shaddai, pastor Sandoval pregando, da gente sair, eu falo isso, da gente sair um segurando a mão do outro, porque a gente ficava até meio tonto. Para atravessar a rua a gente tinha que tomar cuidado, tamanha era o poder da palavra. Hoje, a gente vem para aqui, a gente tem contato com a palavra, a gente, como de manhã, se quebranta, mas saindo daqui, é capaz de ter uma fechada de alguém na rua, no carro, e você começar a xingar, tudo se dissipa numa rapidez incrível. A gente não retém. Parece que aquilo um dia alguém falou que acabou um culto poderoso, uma palavra maravilhosa, e estava conversando com uma pessoa, e viu essa pessoa conversando, a pessoa só falando coisas pesadas. Acabou, que não vai dar mais, que eu vou me separar, que não sei o que lá. Aí a pessoa ficou assim, ela estava no culto que eu estava. A gente não retém mais. Parece que a coisa se esvai, numa facilidade, mas hoje, em nome de Jesus, começa a pensar nisso. Comece a pensar nisso. Pode saber aqui, olha, quantos aqui estão anotando a mensagem que eu estou pregando? Sabe por que a gente não anota mais? Porque para a gente é como ir, escovar um dente, ir para casa, acabou. A gente começa a não ter mais sede. É como antigamente, quando a gente olhava, era todo mundo anotando. E durante a semana, segunda-feira, ia repassando o que foi falado, para não se esquecer e para aplicar. Na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. No mês, no ano, na vida. Hoje, o Senhor está chamando a gente para voltar a reter. Eu fico impressionado, eu viajei no outro dia para um lugar, lá na Bahia. Um rapaz chegou assim: ei, pastor, tudo bem? Eu, tudo bem. Eu lembro do Senhor em 2011, não sei o que o Senhor pregou aqui na Igreja Batista, uma palavra chamada tal, no texto tal, e aquela palavra marcou a minha vida. Eu falei: glória a Deus, meu irmão, como que nem eu lembrava mais. O rapaz guardou. O outro ouviu uma pregação, não sou eu não, eu também ouço de outros, muda coisa, não estou falando de, estou só dando exemplo. Que pegou e na segunda-feira foi se matricular numa faculdade de Direito. Ouviu e agiu. Ouviu e agiu.
Anderson, vem cá rapidinho. Vem cá rapidinho. Esse rapaz aqui é o Anderson. Ele está com o casamento marcado. Dia 1º de julho. Pode ficar até aqui mesmo. Pode subir para ficar, mostrar sua beleza. Anderson, o que tem acontecido na sua vida? Você está fazendo a classe de batismo. Você já está com o casamento marcado. Você tem seu filho, tem sua filha, tem sua família. Você me falou uma coisa muito interessante. Você pode falar um pouquinho, rapidinho, o que gerou palavras do tipo, onde você mesmo disse que não poderia jorrar 2 fontes, água doce e água amarga, quando você ouviu sobre perdão, que era necessário. O que você fez? O que tem acontecido na sua vida? Boa noite, igreja. Olha, foi coisa tremenda, né? A minha vida estava meio atribulada, né? Se não fosse a minha esposa e a minha filha ali, né, que pelo amor delas, elas foram até o Senhor, e o Senhor, você vai ter um gabinete lá com o pastor quer conversar com você. A gente conversou há algum tempo, né, atrás, parece, foi ano passado, né, era uma coisa para ser rápida, a gente levou 2 horas, mas a gente, resumindo, a gente falou sobre coisas que me afetavam lá de trás, coisas que o senhor estava falando aqui, e eu estava lá me segurando, porque o coração estava bombando, assim, né? Falei, tudo que o senhor estava falando aconteceu, eu estava refletindo lá atrás, e a palavra está meio embargada aqui, mas é por causa da emoção. E aí, eu tinha certas situações, né, dentro de mim, que, por causa de abandono de pai, mãe, algumas coisas que aconteceram na minha vida, e o Senhor disse uma palavra que eu não tinha referência de família, e que eu tinha que retroceder ali e perdoar tudo aquilo ali que tinha passado comigo, e o que eu tinha que fazer era dali em diante. E aí eu comecei a liberar um perdão dentro de mim, e comecei até a fazer uma lista, né? Porque eu comecei a enxergar certas coisas que eu não via antes. Eu estava sem falar com amigos, com meu cunhado, eu estava sem falar com algumas pessoas importantes na minha vida, e eu tinha uma coisa dentro de mim, que toda vez que eu chegava época de Dia das Mães, Dia dos Pais, eu não sentia um amor, né? Aquela de ir visitar, parece que é uma obrigação. E depois que eu passei a liberar esse perdão, né, que estava ali guardado, o coração meio petrificado sobre a palavra, né, que o Senhor ministrou para mim, olha, eu vou falar, foi assim tremendo quando eu comecei a liberar aquilo, né? E o mover foi tão grande, tão grande, tão grande. Eu agora no Dia das Mães, depois de 45 anos, eu vou falar para o senhor, foi a primeira vez que a gente sentou junto e teve amor ali naquele acontecimento, naquele almoço, né? E, sabe, eu voltei para casa com o coração cheio, sabe? E ajoelhei lá em casa, na minha cama, e agradeci o Senhor por estar vivendo aquele momento, né? Porque eu já vi pessoas que já se foram e, por exemplo, não estava falando pai com o filho, né? Igual um tio que faleceu na pandemia e o filho dele não estava falando com ele. Então, graças a Deus, o Senhor me permitiu ver isso tudo através do que o Senhor falou para mim, e eu tomei, né? E consegui levar à frente. Glória a Deus. E o Senhor falou também do posicionamento, né? Com a igreja. A gente, eu e a minha esposa, a gente está junto, a gente fez umas continhas, e tem 28 anos que a gente está juntos, só noivamos, mas a gente não se casou. E para fazer a caminhada, né, a gente tem que acertar tudo direitinho para poder casar, mas, graças a Deus, para a honra e glória do Senhor, a gente está aí, está com o casamento marcado. Aleluia, glória a Deus, entendeu? Glória a Deus. Um abraço. Te amo, tá?
Amém? É isso. Não é o pastor. Não é a igreja, a árvore da vida. É a palavra. Sabe? O que precisa resolver? Estava vendo uma advogada fazendo uma live, fiz essa pergunta. Se você pudesse falar com um casal entre união estável e casamento civil, o que você diria para esse casal? Ela falou assim, casamento civil. União estável tem na lei, mas ainda é algo muito aberto. Para algumas situações, complica muita coisa. Casamento é algo definido, cheio de proteção. Isso tem um peso espiritual, irmãos, para o teu filho, que vai namorar e que vai precisar saber que as coisas não são feitas de qualquer jeito. Tudo tem seu tempo. Se tiver um avião para eu colocar o nome da minha esposa e dizer que eu a amo, eu coloco. Se tiver que assinar em tantos documentos, eu assino. Porque o meu amor não precisa ter medo de um papel. E também não precisa rejeitar. Quando eu preciso deixar todas as minhas coisas bem resolvidas diante do Senhor. Hoje o Senhor está chamando eu e você. Eu queria que você ficasse em pé um pouquinho para a gente orar. Para a gente refletir sobre isso. Enquanto a gente sobe aqui, pessoal do louvor. A gente nunca ouviu tanta pregação sobre família como nesses dias. Estava pensando sobre o luto, e eu estava lembrando que uma das coisas mais difíceis do luto, para mim, entre tudo, era quando eu acordava. Era a pior hora do dia para mim quando eu acordava, porque quando eu dormia era como se eu resetasse. E quando eu acordava, eu acordava com uma ideia de que nada tinha acontecido. Em alguns segundos, quando eu abri os meus olhos na cama, eu acordava alegre e falava assim, foi tudo um sonho. Quando vinha a consciência do que aconteceu, eu ficava na dúvida se era um sonho ou se era real. E aí a parte pior é quando eu tinha que entender que era real, que tinha acontecido. Que aquelas pessoas que eu amava não estavam mais. Então era como se eu tivesse que reviver de novo o luto, a dor, a notícia, toda manhã. Isso demorou muito tempo. O luto é muito estranho e muita coisa foi passando. Até hoje eu tenho dificuldade. Hoje não consegui ler um texto bíblico de manhã aqui na aula, porque meu irmão decorou esse texto bíblico. E como ele decorava, ele falava muito, eu não consegui ler, porque me emociona. Mas aí o luto é muito esquisito. Do nada, essa semana, eu recebi um vídeo de um amigo cantando, lá atrás, há mais de 30 anos, eu acho, ou mais. Ele cantando numa igreja lá da Assembleia de Deus de Jurumenha. Meu amigo cantando. Aí, na mesma hora, o que eu lembrei? Meu irmão. Caramba, era ele, Alex, e meu irmão que cantava. Aí eu peguei para mandar o vídeo para o meu irmão. Nunca mais tinha acontecido isso. Nunca mais. Mas deu uma coisa que eu achei que eu poderia enviar o vídeo para ele. Sabe? O Senhor é poderoso. A ressurreição e a consciência da ressurreição faz minha família estar de pé. Mas eu vou falar uma coisa para vocês muito importante. Eu não suportaria viver essa dor se eu não tivesse a sensação que, meio às minhas falhas, eu disse tudo para o meu irmão que eu precisava dizer. Eu disse tudo. Ele sabia o quanto eu o amava. Ele também. Ele também. Do jeito dele. Era bronco, às vezes ignorante, mas do jeito dele, ele sabia dizer, eu te amo. Ele sabia que eu amava jogar botão. Amava jogar futebol de botão, amava. Eu com meu vizinho. Um dia ele chegou do trabalho com um time da Espanha. Uma coisa mais linda do mundo. Jogou assim, hein, mano, comprei para você.
me deu uma bicicleta. Me deu algumas coisas que eu fico sempre lembrando. Pensando no jogo de botão. O dia que ele olhou e disse assim: vou levar algo para ele. Achou a loja, escolheu o mais bonito, era vermelho, brilhava, tinha uma qualidade que nem se comparava com o que eu usava. Mandou embrulhar e trouxe para mim. Se a gente sair daqui hoje, Carlinhos, se a gente sair daqui hoje, a família de Tsunamita, se a gente sair daqui hoje, seu José, com uma consciência de que nós temos um prazo de validade nessa vida e que a gente precisa sair daqui com essa consciência, não de desespero. A minha ideia não é te desesperar, a minha ideia é te conscientizar. E você dá tudo que você puder dar, Cristo, pelo seu filho. Ele te dá trabalho, dá. Mas é o teu filho, Cristo. Sabe, Maurício, Magda, são seus filhos. Herança do Senhor. É o seu filho, Fábio. Seus filhos, herança do Senhor. É a sua igreja, é o seu pastor, é o seu amigo, é o seu irmão. Não desqualifique, não critique com facilidade. Não lute por ele. Deixe claro, cheira para a irmã Miriam, quanto ela é importante para você. Tem dia que lá em casa a gente até se embola, que toda hora te amo. Mas você acabou de falar. Aí eu te amo mais. Mas não vamos perder essa oportunidade, sabe? Eu sou cercado de anjos, irmãos. Eu sou cercado de pessoas maravilhosas. Eu preciso aprender cada vez a reconhecer isso. Que a correria, o desgaste não tire da gente a capacidade de dizer o quanto o outro é importante. E o Evangelho, amá-lo, amar a cruz de Cristo, a salvação, esse presente que Ele nos deu. Feche os seus olhos um pouquinho. Deixe o Espírito Santo quebrantar você. Você tem sido alguém intransigente. Você tem sido alguém que não é aberto à mudança. Você não tem sido maleável. Você tem um histórico familiar difícil. Seu pai não te tratou como deveria ter te tratado. Sua mãe, sua história não foi fácil. Mas não continue reproduzindo as suas dores. Hoje o Senhor está te dizendo, hoje Ele quer encerrar esse ciclo. Hoje Ele quer encerrar isso e quer te tornar uma pessoa diferente. Olhe para tua mãe diferente. Mesmo que o que você ouve dela ainda dói no teu coração. Esse que é o Evangelho de Jesus Cristo. Não é por merecimento, não é pelo quanto o outro merece, mas é pela graça, porque é assim que nós fomos salvos. Não é pelo quanto o outro fez, é pelo quanto o Senhor fez. E Ele ter feito para você é para que você considere os outros. Cuide dos seus filhos, cuide da sua família, cuide do seu casamento. Invista tempo, dedicação, empenho nele. Eu chamei Alex para vir hoje. Estava com saudade. Porque você sabe quanto você é importante na minha vida. Eu queria tanto, eu ficava sonhando você cantando esse louvor. Canta ele pra gente. Teus olhos revelam que nada posso esconder,
que não sou nada sem ti. Oh, fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida a uma só verdade, que quando me sondas, nada posso ocultar. Declare isso ao Senhor. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Tua paz, Senhor. Teus olhos revelam que eu Nada posso esconder. nada posso esconder, que não sou nada sem ti. Oh, fiel Senhor, tudo tu sabes de mim. Quando sondas o meu coração, eis que tudo podes ver bem dentro de mim. Leva minha vida Leva minha vida a uma só a verdade. uma só verdade, E quando me sondas, e quando me sondas, nada posso ocultar. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enche da tua paz. me enchem da tua paz. Sei que a tua fidelidade leva minha vida mais além do que eu possa imaginar. Sei que não posso negar que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz, que os teus olhos sobre mim me enchem da tua paz. Oh, aleluia. Senhor, nós terminamos dizendo: leva-nos a uma só verdade. Todo dualismo, toda a dubiedade, água doce, água amarga, não são compatíveis. Nos leva a uma só verdade. Restaura-nos nas relações de marido e mulher, pai e filho, nas relações de mãe com os filhos, pais com os filhos,
na relação com o Senhor, com a igreja, com a tua palavra. Restaura-nos a uma só verdade. Toda mentira, tudo que falaram, tudo que guardamos, que não sejam coisas que devam ser guardadas, que elas possam ficar aqui. Que a gente, ao sair daqui, deixe essas coisas aqui. E que a gente comece um novo tempo de luta, de cuidados, de atenção e de palavras. Nós saímos daqui hoje com esse desafio de sermos sensíveis à sua voz, de não endureçais o vosso coração quando o Senhor falar com você. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Que você e eu tenhamos ouvidos para ouvir aquilo que o Senhor fala conosco. Eu vou